Olá, meus amigos, espero que se encontrem bem. Estamos aqui mais um dia para fazer esta gravação para vós e estamos a falar no livro de Daniel, o livro das Sagradas Escrituras, que é considerado um livro profético. Temos estado a estudar os vários capítulos deste livro. Neste momento estamos no capítulo 4, em que o rei Nabucodonosor sonha com uma grande árvore na qual vários animais tomam a sua sombra, vários animais pousam, com um significado que Daniel vem a revelar ser ele a própria árvore, que por fim é arrancada e, apesar de deixar as raízes, ela é devastada por 7 tempos. Daniel dá a interpretação deste sonho ao rei, ainda que o sonho fosse um sonho desagradável para o rei, porque era relativamente a ele e à situação que ele ia passar durante 7 anos. E é normal que Deus desse sonho, assim como na altura de Jesus, Jesus aplicava determinadas parábolas, falava em determinados textos por parábolas com situações que eram normais, aconteceram na época. Também nesta época era normal Deus utilizar expressões que já eram corriqueiras para falar de determinadas coisas, neste caso associar um rei a um animal, ou então associar um rei a uma árvore, uma gigantesca árvore. No livro de Ezequiel, no capítulo 17 e no capítulo 17, todo ele fala relativamente à associação do rei Nabucodonosor com uma grande árvore do Líbano. Temos também em Oseias 14 e temos também em Zacarias, no capítulo 11, a começar pelo versículo 1, até podemos ler aqui, portanto, Zacarias diz o seguinte, capítulo 11: Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos, Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis vós, eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída, voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. E agora o Senhor, meu Deus, apascenta as ovelhas da matança. Portanto, temos aqui a falar em grandes árvores, como as árvores do Líbano, como as árvores do Faias, representando sempre grandes poderes e grandes homens que acabam por perder a sua posição, normalmente porque se afastam de Deus de alguma maneira. Existe aqui uma advertência que nós já vimos que Daniel deu ao rei para que ele aceitasse o seu conselho e para pôr termo pela justiça aos teus pecados, isto está em Daniel 4:27, põe termo pela justiça aos teus pecados e às tuas iniquidades, usando a misericórdia para com os pobres, e talvez se prolonga a tua tranquilidade. De facto, o rei tinha realizado uma vasta obra, os jardins, os sistemas de canais, centenas de templos, outros projetos que transformavam esta cidade numa das maravilhas do mundo antigo. No entanto, este esplendor, esta beleza, que, pelo menos em parte, foram conseguidas perante a exploração de mão de obra escrava e também a negligência dos pobres, não eram do agrado de Deus. Além disso, a riqueza do império havia sido usada muitas vezes para os prazeres do rei e de todo o seu entorno. De fato, o orgulhoso Nabucodonosor não apenas nunca reconheceu a Deus em todos estes projetos que ele fez, mas também ignorou os necessitados. E então o Senhor, tendo em vista o cuidado especial que ele demonstra pelos pobres, não é de surpreender que de outros pecados que ele podia ter destacado do rei, ele falasse exatamente da negligência que ele tinha feito relativamente aos pobres. Mas o enfoque da mensagem está efetivamente quando Daniel dá a indicação, e vamos ler então aqui na nossa Bíblia, quando Daniel dá a indicação ao rei, então para que ele se arrependa. E o que é que o rei faz? Vamos ver aqui Daniel, capítulo 4.
que ele dá a indicação então. Vamos ver então aqui no versículo, depois de dar. Ok. Portanto, ó rei, segue o meu conselho, está aqui no versículo 27, e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre Nabucodonosor. Apesar desta profecia poder não ter acontecido, aconteceu porque o rei não se arrependeu, e apesar dos avisos que foram dados pelo Daniel, por Deus, o rei, ao cabo de 12 meses, estava a passear sobre o palácio de Babilónia e disse o seguinte: não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a casa com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como aos bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, portanto os tais 7 anos que nós falámos no vídeo anterior, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reis dos homens e os dá a quem quer. E na mesma hora cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho até que lhe cresceu o pelo como as pernas da águia e as unhas como as das aves. Tanto este soberbo rei, que não quis dar ouvidos à advertência que o próprio Deus lhe deu. Reparem que no tempo de Jonas, a cidade de Nínive levou também uma grande repreensão. Esta cidade arrependeu-se dos seus pecados e Deus então retirou aquilo que iria fazer sobre a cidade de que a ia destruir. No entanto, aqui Nabucodonosor, apesar de ter sido advertido, ele continuou com o seu orgulho, com a sua vaidade, a indicar que tudo o que tinha feito era por seu poder, pela sua autoridade, pela sua força, que não dependia de ninguém. E desta forma, Deus então fez-lhe ver que, afinal, tudo estava dependente do que está em cima nos céus, e não deste soberbo e orgulhoso rei. Fiquem bem no dia de hoje e espero que fiquem com Jesus, e amanhã retornaremos então a este tema, a ver o que aconteceu ao fim dos 7 anos com Nabucodonosor. Um bom dia a todos.